Olá, pessoal. Sou o professor Eduardo Venzobrião, aqui do componente curricular Organização de Computadores, do IFRS Campus Rio Grande, ok? Então, nessa aula eu vou apresentar o histórico, né, da organização de computadores, tá? E da arquitetura também. Eu vou explicar no final qual é a diferença entre arquitetura e organização de computadores. Então, houve uma evolução, né, desde as máquinas mecânicas lá em 1600 até os celulares atuais. Se bem que essas imagens aí elas poderiam ser mais atualizadas, como iPhone, enfim. Então, tudo começou com a geração zero, né? A geração zero, nós tivemos computadores mecânicos, onde Blaise Pascal construiu a Pascalina, que era uma máquina de cálculo, máquina que usava engrenagens e alavancas que faziam adições e subtrações, e o Leibniz criou uma máquina do mesmo estilo, mas fazia multiplicações e divisões. Tá? Depois, Charles Babbage criou a máquina diferencial, que tratava tabelas de números para fins de navegação naval, né? Métodos de diferenças finitas, usando polinômios. Tá? Então, ele era uma máquina que ainda gravava dados em pratos de cobre e aço. A máquina analítica era uma máquina de propósito geral, ou seja, programável, lia instruções, tinha desvio condicional através de cartões perfurados. Impressionante que Charles Babbage criou, na verdade, o precursor de um computador, né? E ele tinha quatro componentes. Tinha uma espécie de memória, unidade de computação, unidade de entrada e unidade de saída. Então, a unidade de computação lia números na memória, fazia cálculos e podia retornar o resultado para a memória. E a primeira pessoa a escrever programas foi Ada, né? A Ada Augusta Lovelace, que ela programava. Inclusive tem uma linguagem de programação chamada Ada em homenagem a ela. Tá? Ambas eram totalmente mecânicas, essas máquinas. Aí começaram a surgir então relés eletromagnéticos, válvulas, enfim. E aí Conrad Suze construiu uma máquina parecida com as máquinas anteriores, mas baseadas em relés. John Atanasoff e George Stibitz construíram no final da década de 1930 calculadoras que já usavam aritméticas binárias, memória baseada em capacitores, enfim. E Howard Aiken construiu uma máquina de propósito geral chamada Mark I, que ele substituiu. Praticamente era uma máquina do Babbage, só que ele utilizava relés eletromagnéticos no lugar de engrenagens. Tá? Então, assim foi, né, o avanço da tecnologia. Depois veio o Colossus, primeiro computador eletrônico digital, construído pelo governo britânico em 43, e o objetivo era decodificar as mensagens trocadas pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Participação de Alan Turing nessa máquina, tá? Justamente essa máquina foi no qual o Turing usou a sua, o que nós podemos chamar de baseada numa fita, né? E que a teoria da computação se baseia em todo o trabalho que Alan Turing criou. Bom, então nós temos o ENIAC, muito famoso, foi um computador eletrônico construído por John Mauchly e Presper Eckert para fins militares, em 46. Ele era enorme, ele tinha 18 mil tubos a vácuo, 1.500 relés, 30 toneladas, tá? 20 registradores de números decimais, trabalhava com números decimais, ou seja, 10 níveis de tensão de eletrônicos, né? 10 níveis de voltagem. A programação era feita com 6 mil switches e a participação de John von Neumann, que é o cientista que realmente definiu o paradigma da organização da computação atual. Então surgiram aí outros vários computadores, né, foram desenvolvidos nessa fase aí até 55, todos eles a válvula.
John von Neumann, então, em 52, construiu o IAS, que era tinha um programa armazenado, né, de forma digital em memória, usava aritmética binária, e ele formalizou o projeto lógico de um computador. E a máquina de von Neumann, basicamente, né, a base praticamente de todas as máquinas, desde o seu celular até esse computador que está sendo usado, enfim, os componentes são memória, unidade de controle, unidade lógica aritmética e dispositivos de entrada e saída. Então, basicamente, a máquina de von Neumann é esse diagrama aqui, onde nós temos entrada e saída, nós temos uma unidade lógica aritmética que faz os cálculos, a memória que guarda os dados e unidade de controle, sendo que esses dois aqui, a união entre unidade de controle e unidade lógica aritmética, nós temos a nossa CPU, ou UCP, que é a unidade central de processamento. Então a máquina de von Neumann, né, determinadas, tinham um conjunto de instruções que ele denominava programa, determina a sequência das instruções a serem executadas, gera sinais de controle para as outras unidades. Nós vamos aprender isso na máquina Neander, com mais detalhes, nas próximas aulas. Então nós temos a memória, tá? A instrução 8 bits para indicar tipo, 12 bits para endereçar a memória. Basicamente o Neander usa esse sistema. A unidade lógica aritmética que executa as instruções. O acumulador é um registrador especial de 40 bits, nesse caso, utilizado para armazenar um operando ou um resultado fornecido pela ULA, e dispositivos de entrada e saída. Tá? Agora, o que é esse ciclo aí de busca, de decodificação e execução? Esse ciclo aí é muito interessante, porque esse ciclo é baseado, hoje todos os computadores se baseiam, desde o seu videogame, um Xbox, PS4, qualquer computador, qualquer elemento computacional utiliza o ciclo de busca, que ele busca, se faz a busca da instrução na memória, decodifica essa instrução para saber que instrução deve ser executada, que aí se usa uma lógica combinacional para fazer isso, e depois de termos já decodificado a instrução, passamos para a fase de executar a instrução propriamente dita para depois armazenar ou não resultados em outros registradores. Então, basicamente, existe esse ciclo. É óbvio que hoje em dia, se você pegar, por exemplo, um processador Intel, ele tem 15 ciclos, 20 ciclos, mas se nós olharmos de um jeito mais abstrato, por exemplo, a fase de busca tem alguns ciclos, a fase de decodificação tem mais ciclos ali dentro e a fase de execução tem mais alguns ciclos. Tá? Então, basicamente isso. Então, segunda geração, a Bell Labs em 48 construiu o transistor e dessa maneira, quando você tem um transistor, você já não gasta tanta energia quanto utilizar uma válvula e nem dissipa tanto calor quanto uma válvula. E você consegue diminuir o tamanho do computador. Aí começa a fase da miniaturização dos computadores. E aí o TX0 foi o primeiro computador experimental construído com transistores. E aí o PDP-1 foi um computador comercializado, onde já tinha transistores, era um computador utilizado em bancos, enfim, começou a nascer as indústrias de mini computadores. PDP-8 tinha o conceito de barramento único, que o barramento único seria esse omnibus aqui, tá? E ele se conecta com todos os componentes do computador, tá? Então, qual o problema? Tem problemas, né? Se hoje em dia nós tivéssemos, por exemplo, um computador 6 cores, iria acontecer aqui conflitos, né? Todos tentando executar ao mesmo tempo no barramento, e a gente só tem um número X de fios dentro do barramento, um número que é a largura de banda, né? Que é a quantidade de bits que pode ser transmitido ao mesmo tempo dentro de um barramento, iria acontecer conflito. Então, hoje a arquitetura se usa em arquitetura mais distribuída, enfim. E aí, desempenho
é medido pela largura de banda e pela velocidade de transmissão, que é em bits por segundo, onde nós temos 10 bps, extremamente baixa, né? Nem existe essa velocidade, e 1 gigabps é muito comum. Aí em 58 foi a invenção do circuito integrado de silício. Se coloca vários transistores dentro de uma placa, começou a criar dezenas de transistores no único chip, e aí começou a construir, né, a fase de construir computadores menores, mais rápidos, mais baratos. Aí o System 360 de 1965 eu conheci na universidade esse computador. O computador já era bem antigo, ele era do tamanho de uma sala. É uma família de máquinas com a mesma linguagem de montagem. Utilizava o conceito de multiprogramação, vários programas em memória em execução simultânea. E ele utilizava um pseudo-paralelismo de execução através do compartilhamento de tempo. Então, cada usuário tinha que usar um tempo naquele momento. Então, dava a impressão de que todos estavam usando em paralelo. Bom, aí nós temos o PDP-11, esse computador aí. Foi criado, eu acho que em 70. É o sucessor de 16 bits do PDP-8. Grande sucesso, especialmente nas universidades. E aí, chegou nos anos 80, na fase de integração de circuitos em escala muito alta, Very Large Scale Integration. Então, hoje em dia, tranquilamente, um i7 chega na fase de 1 bilhão de transistores no único chip. Tá? Então, nós chegamos nesse ponto. E grande compactação, né? Colocar 1 bilhão dentro de um circuito integrado não é fácil. Usa aí diversos recursos de alto nível de avanço tecnológico. Se coloca em milhares ou bilhões dentro de um único chip, o desempenho aumentou muito, preços caíram muito, computadores deixaram de ser privilégios de grandes corporações, e é o início da era da computação pessoal, era o início aí de nós termos nosso celular, enfim. E aí os primeiros computadores eram desktops, tá? E tinha uma organização aí de 5 níveis de abstração, dentro da parte de compilador, sistema operacional, máquina convencional, microprogramação e o nível de lógica digital, que nós vamos aprender na próxima aula. E o software não era fornecido, o consumidor tinha que saber programar. Olha só, não tinha outro jeito, ele tinha que saber programar. E aí se começou, né, a criação do Intel 8080, um chip bem interessante que foi criado na época, mas o mais interessante foi criado em 8088, que é o XT. Mais à frente eu vou apresentar. Apple II foi criado por Steve Jobs. Ele tornou o computador muito popular para uso doméstico em escolas, né? Criou a Apple aí nesse momento. O IBM PC criou o 8088, um projeto de circuitos, e ele fez um projeto de circuito que deixou público, ou seja, ele deixou claro que os outros componentes, né, pudessem ser facilmente acopláveis ao PC. Os outros pudessem construir, outras empresas pudessem fabricar esses componentes. E aí começou a criar uma indústria de clones. Por exemplo, eu já vi PCXT da Ediza, eu já vi PCXT da Cisco, eu já vi PCXT, nem me lembro mais, de outras marcas na época, tá? E o sistema operacional, MS-DOS, computador mais vendido de toda a história. E aí fomos para a quarta geração, surgiu o Windows. Aí em 1980 surgiu os conceitos das máquinas arquiteturas RISC. A CISC é um monte de instruções e a CISC usa instruções apenas reduzidas, mas com a combinação dessas instruções se consegue chegar numa CISC, se torna menor o computador. E os anos 90 começaram a criar o conceito de instruções em paralelo. Eu posso executar a fase de busca, a fase de decodificação, a fase de execução, entre outras fases aí por dentro dessas. Pode ser em paralelo com outras, desde que não haja conflito. Isso aí se chama pipeline. E a replicação de unidades funcionais. Por exemplo, eu poderia ter um computador com 10 halos para tornar mais rápido, né? Então, isso foi uma forma bastante interessante de engenharia
para tornar os chips mais rápidos. E os computadores multiprocessados, multithreadings, N processadores, processadores de 64 bits, processadores de quad-core, 6 cores, 8 cores, né? Então, dessa forma, começou a criar computadores cada vez mais complexos. Aí, em 65, Gordon Moore ele fez uma observação empírica e ele escreveu um artigo onde ele disse que o número de chip dobra a cada 18 meses. Esse era o artigo inicial. Tá? E aí ele fez essa análise empírica. As empresas, enfim, tiveram a ideia de seguir essa regra. E realmente essa regra funcionou por um bom tempo, de que um chip dobra a cada 18 meses. Só que hoje ela não consegue mais chegar nesse ponto. A tecnologia fica, entre aspas, chegando. A tecnologia consegue dobrar a cada 24 meses. Tá? Então nós temos uma curva aqui, ó. Nós temos o vermelho, que são os processadores Intel. Ele ainda segue a lei de Moore, que é a lei de Moore dos 24 meses. Mas inicialmente, lá com 18 meses, está aqui. Nós conseguimos aqui ver que, por exemplo, o Itanium, que é um computador criado de 2005, chegou a dar uma... Olha, chegou quase chegou lá. Mas, em média, os computadores eles avançam a cada 2 anos, mais ou menos. Tá? Só para a gente poder ter uma análise aqui. E a lei de Moore, a partir dessa observação empírica, e as empresas começaram a perceber esse avanço, que tinham como avançar, né, nesse passo, eles viram que o avanço tecnológico propicia melhores produtos e preços mais baixos. E com isso, preços mais baixos induzem o surgimento de novas aplicações, novos mercados, por exemplo, videogames, né? E aí os mercados de celulares, como vocês conhecem, e surgindo mais equipamento e mais mercados. O mercado começa a criar o mercado de software, o mercado de software começa a criar o mercado de produtos como, é, enfim, redes sociais e com isso nós temos aí um vasto mercado na área de TI. Porque o software é como gás, expande até preencher todo o container. Basicamente é isso, né? Se você tem 1 TB de HD, que antigamente, nos anos 80, se via como 1 TB algo infinito, hoje 1 TB você compra aí, grava muitos filmes em 8K, alguns filmes em 8K e jogos de Xbox ou PS4, você já preenche HD. Então, o software é algo que se preenche rápido. O software é algo que expande, né? E é bem como eu falei, novas aplicações aumentam as possibilidades de mercado e fazem surgir novas empresas. E novas empresas levam à competição, criando demanda econômica para avanço tecnológico. É um círculo virtuoso. Tá? E aí está a família dos processadores Intel. Tá? Então, a primeira foi 8086, que foi um barramento de registrador de 16 bits. Depois veio o Intel 88, que era mais lento e mais barato. Depois, o 8087 era com coprocessador de ponto flutuante, que era para cálculo matemático, era mais rápido. Depois, o 80286 era uma extensão do 8086. E aí foi indo, né? O 8486, só para abrir um parênteses, se via para cada avanço tecnológico, 82, 85, 89, 92, por exemplo, entre um e outro, uma etapa, uma geração e outra, nós vimos um grande aumento de velocidade, um enorme aumento de velocidade, tá? Que não é muito visto hoje. Por exemplo, se você pega um i5 vamos ver um i7, pega um i7 da 7ª geração com o i7 da 8ª geração. Você não sente tanta diferença quanto se você analisar um salto do 386 para o 486. Era impressionante a velocidade. Tá? Enfim, então aumento, né? Vem Pentium, depois Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium 3, Pentium 4, Pentium Extreme Edition,
E aí nós chegamos no nosso Intel Core 2 lá em 2006, né, que era uma máquina bastante sofisticada na época. Hoje nós temos i9, né, que é uma máquina extraordinária, muito cara, o chip do i9. E aqui está a família, né, dos processadores, né, enfim, cada uma das suas descrições aqui. A memória, quanto vai endereçar. A gente já tinha endereçamento de 4 GB no 80386, só que endereçamento hoje chega a muitos exabytes, aqui nesse caso, tá? E aqui nós temos os transistores, que era só 2.300, 3.500, 6.000, 29.000. Olha o salto que deu de 74 para 78, né? E olha o salto que deu de 79 para 82. E olha o salto que deu de 85 para 89. E assim são saltos. Só que esses saltos, eles não seguiram mais o mesmo patamar. Talvez aqui, tá? Enfim. Aí as tendências da computação, mainframe morreu, tá? Praticamente morreu. PC, uma pessoa, um computador, teve um grande avanço, só que agora as pessoas não estão pensando nisso, as pessoas usam o computador para acessar vários computadores. Veja só, se eu utilizar um Gmail agora, eu não estou acessando um, estou acessando vários computadores, porque é distribuído, né? O Gmail, por exemplo. Então, nós temos a computação ubíqua hoje. Uma pessoa, muitos computadores, e você pode acessar o que quiser, da onde você quiser. Tá? Então, basicamente é isso. Aí eu já mencionei sobre a diferença entre CISC e RISC. CISC, o processador CISC reconhece mais de uma centena de instruções, é mais lento na execução das instruções, quanto maior o número de instruções, maior o tempo, e a maioria dos microprocessadores são CISC. RISC foi criado com o intuito de diminuir, aumentar o desempenho, reconhecer um número limitado de instruções, mas são otimizados para executar com mais rapidez cada instruçãozinha. E cada instrução CISC, no caso, é uma combinação de instruções RISCs. Só que mesmo assim, tu consegue maior desempenho. Então é bem interessante. As tendências da computação, então. Hoje em dia, redes de computadores não é mais uma tendência, sim é realidade, né? A gente acessa tudo em qualquer lugar. A gente acessa mapas, a gente acessa fake news, a gente acessa redes sociais, a gente conversa com todo mundo, a gente entra em sites de paquera, enfim, a gente tem a informação na mão, tá? Através de redes de computadores, clusters de computadores justamente para fazer é, cálculo, né, cálculos pesados, inteligência artificial para previsão meteorológica, para previsão de economia, para tecnologia, enfim, previsão do crescimento do coronavírus, enfim. E aí nós temos a computação ubíqua, né? Que é every time, everywhere. É isso. Computação cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Tu acessa em qualquer lugar. Com a computação ubíqua eu posso acessar do meu celular, posso acessar uma lâmpada, posso desligar a lâmpada de casa, posso ligar, saber se meu filho está com febre ou não, ele pode colocar o termômetro no braço e essa informação pode vir automaticamente num log do meu celular. Eu posso ter, né, acessar o que eu quiser. Então, só para finalizar, antes de entrarmos nas referências, a arquitetura de computadores, nesse conceito aí, significa o que o usuário, programador em assembler, enxerga da tua máquina para poder fazer executar. Então ele vai executar ali, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar registradores, ele vai enxergar memória, ele vai enxergar disco, tá? E quais são esses registradores? Ah, não sei, é o que o meu processador vai prover. É isso. Obviamente ele não vai ter acesso aos registradores mais internos que o próprio sistema esconde. E o que é organização? Organização é o que o von Neumann fez. O que ele fez? Ele, ele separou, né? Ele separou em componentes. E o que tem dentro desses componentes? O que tem dentro da UC, que é a unidade de controle? O que tem dentro da ULA? Como é que é feita a implementação dessas coisas? Então é isso que nós vamos ver.
É isso mesmo que nós vamos ver, nós vamos enxergar, nós vamos poder analisar isso utilizando a arquitetura Neander, que é uma arquitetura didática, e uma arquitetura real chamada MIPS, que nós vamos ver ao longo desse curso, tá bom? Até lá, pessoal!